A gente começa agora uma entrevista aqui na CNN, porque nesta semana especialistas em saúde expressaram preocupação, sobre o rápido crescimento de uma nova sublinhagem da Covid-19. Nos Estados Unidos, por exemplo, a porcentagem de novas infecções por Covid causadas justamente por essa variante aumentou simplesmente de 4% para 40%. Isso no mês de dezembro. A gente vai conversar então agora ao vivo e já começo agradecendo mais uma vez a presença da infectologista e epidemiologista Luana Araújo com a gente aqui na CNN Brasil. Doutora, tudo bem? Bom dia, bem-vinda, hein? Bom dia, Elisa. Um prazer estar aqui falando com você. Doutora, já gostaria de te perguntar, porque eu até pulei o nome da sublinhagem, porque ela é meio complexa, mas agora, para poder fazer-te a pergunta, eu cito a sublinhagem Ômicron XBB.1.5. Minha nossa, traduza para a gente, por favor, doutora, até que ponto nós temos de ter medo dessa sublinhagem e o que ela representa nesse momento para a gente aqui no Brasil? Pois é, Elisa, esses nomes vão ficando cada vez mais difíceis para as pessoas, se acostumarem com eles, e é compreensível. Existe um nome até que tem sido usado, como foram usadas as letras gregas, até agora. Essa foi batizada com o nome de um monstro marinho, uma coisa bem delicada, um monstro marinho, uma lenda nórdica chamada Kraken. Então, muita gente tem usado isso, pode ajudar você aí nessa história toda. Kraken. Mas o fato é que essa variante XBB.1.5 ou Kraken, ela é uma das mais de 500 subvariantes da Ômicron, e ela, como a gente já sabe, e a gente já falou aqui mesmo muitas vezes, quanto maior a chance que esse vírus tem de atingir pessoas e se multiplicar, maior a probabilidade que ele tem de acumular essas mutações e formar novas variantes. Então, dentre esse universo de variantes, de subvariantes que ele vem formando, essa se destaca exatamente porque tem mutações que parecem conferir uma capacidade gigantesca de transmissibilidade, é a que mais tem poder de transmissibilidade até hoje que a gente tenha registrado. Em termos de dominância sobre as outras variantes, ela só perde para Ômicron original lá do começo, o que mostra para a gente um poder muito grande de domínio ecológico ali, ela está ganhando das outras variantes, e isso faz com que ela tenha uma grande tendência de ser dominante nos países onde ela está. Você falou dos Estados Unidos, ela está em mais de 25 países já registradas, muitos países europeus, e infelizmente a gente já registrou um caso aqui no Brasil. Então é preciso que a gente preste atenção e tome as medidas necessárias. Quando você nos diz, Luana, ela é mais transmissível, isso já gera na nossa cabeça toda a imaginação possível, Porque a gente, no começo da pandemia, ficava apavorado. Até que os médicos tinham que dizer pra gente, o vírus não fica pulando, viu? Não é pulga que tá lá e vai vir pulando até você. Mas aí a gente não sabia como é que chegava no meio termo para conseguir se proteger. Agora, o que seria esse mais transmissível? A máscara, por exemplo, ela consegue ajudar? Não consegue? As medidas de precaução, Elisa, continuam exatamente as mesmas, não mudam. O poder de filtragem da máscara, veja, a máscara ela tem uma capacidade que independe da capacidade do bicho, do vírus. A capacidade dela é de filtrar, ela é mecânica. Então, ela consegue fazer essa filtragem e impedir ou diminuir o risco de você entrar em contato com o vírus. E a higiene de mãos faz a mesma coisa. O que nos deixa um pouco inseguros é com relação às próprias vacinas, porque se essas variantes são mais transmissíveis, isso pode indicar não só uma capacidade mais fácil de sair de uma pessoa para outra, mas também de escapar das respostas imunológicas das pessoas. Então, nesse sentido, a gente precisa ficar ainda mais alerta e ainda mais atento com relação aos esquemas vacinais atualizados e recentes. Não adianta ter vacinas e essas vacinas terem sido feitas há muito tempo, porque a capacidade nossa de nos protegermos contra essas variantes, ela vai caindo ao longo do tempo. Doutora, esses dias até é muito comum que nós vejamos pessoas falando: eu nunca peguei Covid, tá aí há 2, 3 anos de pandemia, nunca peguei Covid. E a gente até fica pensando assim, puxa vida, será que você faz parte daquele grupo que os cientistas querem entender o que acontece com você? O que a ciência nos diz até hoje dessas pessoas que simplesmente não se infectam? Você tem casais, por exemplo, o marido pega Covid, a esposa está do lado e não se infecta. O que é que nós já sabemos sobre esses super seres humanos que simplesmente não pegam Covid? Nós gostaríamos que eles fossem mais frequentes, mas eles não são,
Na verdade, isso é mais uma incapacidade nossa de detectar uma doença do que uma capacidade das pessoas de se manterem inertes a ela, né? Serem capazes de não se contaminarem. Então, muitas vezes as pessoas têm um quadro que é assintomático e elas estão infectadas, não testam, não aparece, ou elas têm um quadro oligosintomático, pouquinho sintoma, cansou, achou que aquilo é daquela semana, não testou, não fez. Às vezes é o próprio teste. Então, assim, a gente tem tantas variáveis para dizer que as pessoas de fato não pegaram, que fica difícil você dizer, não, fulano não pegou mesmo. Mas a gente queria muito que isso fosse mais frequente, infelizmente não é. Porque ia trazer uma segurança maior para as nossas vidas, né? Doutora Luana, agora no fim de ano a gente tem uma explosão muito grande de diferentes gripes e vírus e que as pessoas ficam até meio confusas, né? Puxa, será que eu tô com Covid? Será que eu não tô? E aí vem a dúvida se os testes são capazes de identificar essas variantes. O que é que nós já sabemos até agora? Até que ponto os testes são de fato eficazes? Porque o vírus, ele é espertinho, né? Ele vai tentando ali ganhar mais força e fugir dessa maneira que os testes têm de descobrir se ele existe ou não. Mas os testes também evoluíram ao longo do tempo, né? Eles olhavam um pedacinho só do vírus lá no começo, conforme as mutações foram acontecendo, eles foram adaptados para verificar outras porções simultâneas deste vírus a todo o teste que era feito. Então, a gente tem um pouco mais de segurança dessa detecção ao longo do tempo do que a gente poderia imaginar que pudesse ter se a gente tivesse mantido aquela tecnologia inicial. Então, até esse momento, a gente pode confiar nesses testes. É preciso sempre lembrar que, ainda que a gente confie bastante, todo e qualquer teste na vida tem sua chance de ter resultados falso-negativos. Então, precisa sempre levar em consideração que testes são exames complementares. Na medicina, o que importa é a clínica do paciente e a história epidemiológica que ele tem. O teste a gente junta para trazer um elemento de certeza, mas ele é só um complemento. Eu quero trazer aqui uma informação do Ministério da Saúde, mas só fazendo um gancho com esse nosso assunto dessa explosão de casos agora no fim do ano, nós continuamos vendo, não é, doutora, doenças muito parecidas. Então, tem gente que acha que está com Covid, mas que está com alguma espécie de HN, alguma coisa. Isso ainda continua dando uma bagunçada até para a identificação do médico. Bastante, né? A gente clinicamente não consegue dizer se uma doença respiratória viral aguda, uma síndrome que tem sintomas de gripe, por exemplo, se isso é por influenza, se isso é por Covid, se isso pode ser, dependendo da idade, um vírus sincicial respiratório. Quer dizer, tem um monte de bicho aí que causa quadros parecidos e a chance que a gente tem de identificar com mais certeza o que está causando aquilo é exatamente testes que a gente tem que são específicos para esses vírus. E é importante que os médicos tenham acesso a esses testes e que os pacientes tenham acesso a esses testes para que a gente consiga dar as coordenadas e os tratamentos orientados para cada caso. Doutora, gostaria de ouvi-la, quando a gente está aqui com a senhora, a gente gosta de aproveitar e fazer várias perguntas. Ouvi-la sobre vacinação em crianças. Por quê? Dias atrás, nós expusemos aqui até a notícia de que o Ministério da Saúde havia habilitado, está autorizado para crianças de 6 meses a 4 anos poderem tomar as suas vacinas, os pais levarem. Mas para isso tem que ter vacina, né? Se não tem vacina, não tem como vacinar a criançada. A gente abriu o jornal hoje dizendo que o próprio Ministério da Saúde estava alertando para a falta de vacina contra a Covid-19 em todo o país. E que a atual Secretaria de Vigilância em Saúde afirmou que o governo passado deixou contratos paralisados com o Instituto Butantan. E aí o gancho que eu quero fazer com a senhora o Ministério da Saúde enviou uma nota dizendo que já enviaram o pedido para mais de 700 mil doses de vacina Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan e que eles seguem, doutora, em tratativas com laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível. Trazendo as crianças aqui, não quero deixar de ouvi-la, para mães e pais que ficam angustiados, que ficam preocupados. Para que eu vou levar meu filho tão pequeno para tomar a vacina? Por favor, passo a palavra para quem é gabaritada para responder isso. Obrigada, Elise. E é muito importante que a gente fale sobre isso mesmo, né?
existe um mito dolosamente alimentado nesse país, criminosamente alimentado nesse país, que vai contra todos os dados públicos, inclusive do próprio Ministério da Saúde, de que a Covid é uma doença que não atinge crianças ou não atinge crianças com gravidade. Nós perdemos mais crianças nesse país do que todos os países europeus somados. Nós perdemos uma criança por dia, pelo menos, o ano passado, pela Covid, por uma doença que é imunoprevenível na sua forma grave. Então, não existe a menor condição, nenhum argumento é plausível para não se usar uma vacina que é eficaz e segura, e esses dados são públicos. É isso que aflige a gente, não são dados que poucas pessoas têm acesso para confirmar ou não a eficácia e a segurança das vacinas. Os dados são públicos de todo mundo sobre essa história. Então, pais e mães que estão por aí, aproveitem a oportunidade assim que as vacinas chegarem. Você falou sobre a angústia dos pais, tem muito pai e mãe angustiado porque deram, por exemplo, a primeira dose de Coronavac para os filhos e quando foram dar a segunda, no intervalo não tinha mais vacina, exatamente por conta dessa paralisação também dolosa desse contrato. Tem aí, você também falou sobre a tentativa de antecipar a entrega de doses da Pfizer para poder cobrir essa faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade, e isso é fundamental frente a tudo que nós comentamos até agora. Nós temos uma variante que é extremamente transmissível, os quadros que são causados por ela não parecem ser mais graves em si, mas eles estão aumentando sim o número de hospitalizações, por exemplo, nos Estados Unidos, e pode ser que eles se revertam em quadros de número de óbitos maiores do que a gente gostaria. E as pessoas que estão sob risco são sempre aquelas que ou não estão vacinadas, ou estão vacinadas parcialmente, ou têm fatores de risco muito importantes. E aí a gente está falando dos extremos de idade, principalmente, de pacientes imunocomprometidos, de pacientes com múltiplas comorbidades. Então não existe razão para deixar crianças de 6 meses a 5 anos completamente desprotegidas, sem vacina, e essa é uma cobrança e pelo jeito, uma intenção importante da nova administração de antecipar isso e cobrir essa história, mas a gente também precisa olhar para os idosos. Muitos estão há mais de 10 meses sem uma dose recente e eles são sim alvo dessas novas variantes. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que assim que essas vacinas chegarem, contando com essa ação, que as pessoas vão sim aos postos e se protejam, porque não há razão para a gente passar por isso mais. Puxa vida, nem me fala. A gente quer esquecer, né? Apesar da história ainda estar viva na nossa memória, a gente quer esquecer a dor que o mundo passou nos últimos meses. Agradeço mais uma vez. A gente precisa aprender, Elisa, desculpa. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Por mais que emocionalmente a gente queira, o que a gente tem que fazer é se lembrar dessa dor para aprender e não repetir erros. E isso é relativo a todas as pessoas envolvidas com saúde pública, tanto a administração federal, estadual, municipal, quanto o setor privado, que acabou de falar antes de mim, quanto as pessoas que estão em casa. Então, se cada um de nós fizermos o nosso papel, a gente melhora e vai deixando essa memória um pouco mais distante. Que nós tenhamos aprendido, né, doutora? Isso. Conversamos com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Obrigada mais uma vez pela gentileza de, num sábado de manhã, dispor do seu tempo para conversar com a gente, viu? Bom dia. Até.